e ela se perde. Então tudo aquilo que a gente chama de paliativo, que a gente chama de muleta, é o quê? São soluções temporárias para, né, uma experiência. Em alguns casos pode ser imediata. Vou dar um exemplo. Aqui vou brincar com vocês. Eu enfio o dedo na tomada. Né? Opa, é uma experiência imediata. Instantânea. Caramba, mas eu não estou vendo nada ali naquele buraquinho. Como é que eu encostei o dedo ali e tremi meu corpo inteiro? Manifestação de outras fontes de energia, de outras frequências, de outros universos, de outras realidades em que meus sentidos não vê. Mas quando eu toco, eu percebo. Uau! Né? Porém, ele passa. Então, todas essas nossas imersões, nossas técnicas, as sagradas medicina, e técnicas de respiração, e etc e tal, né? Meditação também, né? Ela vai expandir, vai, mas não vai ser permanente. E aqui eu vou corrigir meditação. As nossas reflexões internas. Meditação é outra coisa, já expliquei para vocês aí. Eu acho que vou ter que fazer um vídeo só falando de meditação. Tudo que nós fazemos são apenas reflexões internas. E lá no meio de uma das nossas reflexões internas, nosso Pai se manifesta e intuitivamente dá uma resposta ali, né? A resposta chega para nós. E daí nós acreditamos que aquela reflexão já foi tudo. Meditação é algo muito, muito, muito superior a isso. Mas, vamos lá. Então essas técnicas, elas produzem só esse efeito sanfona. Expande e encolhe, expande e encolhe, expande e encolhe, expande e encolhe. Vira um fandango, né? É efeito sanfona. Não é permanente. Então a nossa proposta aqui é fazer com que vocês possam compreender o que de fato nós podemos realizar sobre nós mesmos e trilhar um caminho espiritual autêntico, verdadeiro, em que a gente consiga comprovar através de experiência direta, catalogando essas informações em nossa alma e não na nossa mente, e que isso se transforme em algo permanente. Meus irmãos aqui, né, alguns de vocês podem ter sensibilidade, algum grau de sensibilidade. Alguns de vocês podem ter vidência, podem ter clareaudiência. Pode ter alguma outra faculdade. Vocês só têm isso porque isso já é resultado de um trabalho que vocês fizeram em antigas existências. Então, quando nós somos mais novo, mais jovem, né, criança, adolescente, entrando na fase da juventude, isso que nós trazemos da antiga existência nossa, porque nós já fizemos esse trabalho sobre nós mesmos, isso está forte em nós. Está forte, ele tem muita força em nós. Nós temos essa sensibilidade. Nós vemos defunto, nós vemos outros seres, nós saímos do nosso corpo facilmente, nós enxergamos campo de energia em volta das pessoas e tudo mais. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, isso vai enfraquecendo, isso vai perdendo essa força. Sem falar que o fato de nós termos essas faculdades,
que nós trazemos de uma antiga existência, quando nós chegamos aqui, as pessoas não sabem o que isso significa. A humanidade como um todo não compreende o que é isso. Então, nos discriminam, falam mal, nos chamam de louco, de desequilibrado, nos chamam de tudo. Colocam nós em manicômio, faz nós tomar remédio, leva para alguns ambientes aí, né, pedindo para que reze por nós, que feche isso, que pare com isso. Nós mesmos, né, às vezes por não compreender aquilo que somos, buscamos essas soluções. Quando que nós só temos essas faculdades, essas sensibilidades, porque isso já é resultado de uma antiga existência. Então, nessa presente existência, agora, nós deveríamos o quê? Dar continuidade. Mas não, o que nós fazemos? Ou, né, nós criamos todo tipo de forma para impedir que isso continue se manifestando, ou de uma forma gradativa, à medida que nós vamos envelhecendo, isso vai se perdendo. Por que vai se perdendo? Por causa que nós vamos somando lixo psicológico, nós vamos diminuindo as capacidades energéticas do nosso corpo pelo processo natural de envelhecimento. E aí nós vamos perdendo então essas habilidades. Então é necessário nós darmos continuidade no nosso trabalho interno para sustentar esse nível de realidade. Nós não somos pessoas estranhas e muito menos esquisitas. Nós somos pessoas conscientes de outros níveis de realidade. Nós não somos pessoas que falamos de outros níveis de realidade e nunca vimos nada, nunca experienciamos nada. Nós enxergamos, nós vemos, nós tocamos, nós sentimos, nós conversamos com seres desencarnados, se for o caso, ou outros seres. Nós não ficamos simplesmente falando sobre isso. Nós somos conscientes daquilo que somos. Isso é resultado de um trabalho interno. Mas é necessário continuar ele. Nós chegamos até um determinado nível, agora vamos continuar. Vamos potencializar. Vamos sustentar essa realidade interna. Mas a maioria de nós se afasta, não quer nem saber disso. Ou, né, cai naqueles delitos humanos, né? Abre uma tenda de atendimento, né? Eu falo uma tenda, né, fazendo aqui uma piadinha, né? Mas de uma forma até sarcástica, mas enfim. Aí, né, viram videntes, começam a fazer previsões futuras, começam a atender as pessoas e esquecem do seu trabalho interno. O trabalho interno, ele é o primordial, ele é a única coisa que devemos fazer. Ele é o único caminho a ser seguido. Não tem outro caminho. Tudo que eu falei aqui pode parecer besteira, mas não é. Essa é a única realidade que existe. Esse é o único caminho a ser seguido. Você quer acreditar, está tudo certo. Você não quer acreditar, está tudo certo também. Mas uma coisa é certa. Não existe outro caminho. As verdades que vão ser reveladas através da sua alma, que vem do seu Pai interno, que vem direto da fonte, é através de você e para você. E sim, daí podemos ser diferentes. Porque as verdades são reveladas para mim, são para mim. As verdades que é revelada para o outro, é para o outro. Então a manifestação da verdade que vem do nosso Pai interno, né, ela vai se expressar das mais variadas formas possíveis. Deus, né, é um na sua multiplicidade, na sua complexidade. Mas para que de fato nós possamos estar expressando a vontade do nosso Pai interno, da nossa Mãe interna, da nossa verdadeira consciência,
participando de uma forma consciente da manifestação divina, da manifestação de Deus, é necessário nós fazermos esse trabalho interior, purificando a nossa psique, eliminando os nossos quadros mentais. Então, sim, temos que ter fé. Quando eu falo de que a fé sem obras não é nada, então vou dar um exemplo disso. Então tem esse controle remoto na minha mão aqui, certo? Então eu tenho a memória dele aqui. Já tenho ele aqui dentro da minha memória agora, já está retido aqui na minha memória, né? A marca, modelos, botões, etc. e tal. Já está aqui. Eu fiquei olhando, tocando ele, né? Já está aqui. Não é assim? Então como é que eu vou praticar o meu trabalho interno? Vou fechar os meus olhos, vou puxar essa memória do controle, visualizei o controle na minha tela mental, peço para minha divina mãe, desintegra da minha mente esse quadro mental, desintegra da minha mente essa forma mental e intenciono essa imagem do controle remoto ser desintegrada. Vou visualizar essa imagem pegando fogo. Vou visualizar essa imagem sendo transformada em poeira. É dessa forma que eu pratico a minha fé com obras. Ah, agora eu me lembrei da lente. Fecho os meus olhos, puxo a memória da lente e rogo para minha divina mãe. Ó, minha divina mãe, desintegra da minha mente essa forma mental. E visualizo sendo desintegrada. Visualizo sendo transformada em luz. Visualizo sendo transformada em pó. Visualizo sendo queimado, desintegrado. Então é dessa forma que a minha fé é praticada, com obras. Então eu faço o pedido para minha divina mãe, visualizo a imagem e elimino. Isso vai produzir resultados permanentes. Somente isso vai produzir resultados permanentes. Aquele efeito sanfona vai deixar de existir. Dessa forma, você vai estar honrando o seu trabalho interno, você vai estar honrando a Deus, você vai estar honrando ao seu pai, à sua mãe interna. Dessa forma, você vai estar honrando ao Cristo. Dessa forma, a verdadeira transformação vai começar a acontecer. Então, isso pode parecer um trabalho infinito. Pode parecer um trabalho interminável. E é. Vamos lembrar que eu falei dos nossos irmãos que vêm com algumas faculdades de outras existências, trabalharam sobre si, fizeram algum trabalho sobre si, encarnaram nesse plano, trouxeram as faculdades despertas, mas não lograram, né, ir embora daqui. Por quê? Porque não foi concluído o trabalho. Então é necessário dar continuidade no trabalho interno. O que Hércules fez lá no estábulo quando ele precisava limpar? O estábulo era gigante e ele só tinha uma noite para limpar aquele estábulo. Ele sentou
e ficou pensando, como é que eu vou fazer para fazer essa limpeza? Intuitivamente, vai lá e desvia o curso do rio para que a água passe por dentro do estábulo e limpe ele inteiro. Então, quando nós desviamos as energias criadoras internas em nós, usando a pedra sagrada, o fogo sagrado, nós vamos limpar o nosso estábulo. Então devemos dar início a esse trabalho. Essa é a única forma de nós mudarmos a nossa natureza interior e mudar a realidade planetária. Porque essa realidade que nós vemos para fora, ela só existe porque ela está aqui dentro. Toda e qualquer realidade externa só existe porque está aqui dentro. A minha relação nunca foi com os mundos externos. A minha relação sempre é interior. Por mais difícil que seja para compreender isso, nós nunca nos relacionamos com o mundo externo. Nós sempre nos relacionamos com o nosso mundo interior. Sempre. Sempre. Então é aqui dentro que deve ser transformado. Aqui dentro que deve ser transformado. Aqui dentro que deve ser transformado. Somente dessa forma nós vamos lograr sair desses 2000 anos de letargia, de crença, de fé cega, de fé torpe, de fé sem ações, e vamos partir então para um caminho autêntico de fé com obras, com realizações, com transformações. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Que assim seja, que assim seja, que assim seja.